Hora das Mães. Uns minutos para desligar o piloto automático e pensar fora da caixa. Pare, respire e sinta. Hora das Mães com Susana Matias. Bom dia, mais uma quarta-feira, bem-vindos à Hora das Mães. Nesta última quarta-feira do ano, e quarta-feira logo a seguir a um fantástico Natal, espero que o vosso tenha sido muito bom, o meu foi, como sempre. Tenho aqui um convidado especial, vocês já sabem que os meus convidados são sempre especiais, mas tenho comigo o Rui Gabriel. Já vos falei do Rui Gabriel sobre o seu livro O Guru Instantâneo, um dos muitos livros que o Rui escreveu, e convidei-o aqui hoje para nos falar um bocadinho sobre como é que nós podemos fazer um balanço do ano que passou e preparar, se vale a pena preparar, não vale a pena preparar, o próximo ano. O Rui foi uma pessoa que me inspirou bastante durante o ano de 2018 e foi uma pessoa que me fez mudar um bocadinho o mindset de olhar para as dificuldades e olhar para o percurso, para o caminho que estou a fazer com mais alegria e saber desfrutá-lo, saber desfrutar cada passo. Por isso eu achei que, para vos ajudar um bocadinho a olhar para este 2018, para o caminho que fizeram em 2018 e vos ajudar a preparar o caminho que irão percorrer em 2019, podia ser uma grande mais-valia trazê-lo aqui hoje. Bom dia, Rui. Olha, muito obrigado pelo convite. Eu estou mesmo muito honrado. Ainda por cima falaste do Guru Instantâneo e já falaste desse livro à tua audiência e eu agradeço muito por isso, eu não sabia. Só tenho que te agradecer. A mensagem é forte e acho que deve chegar longe. Sim, sem dúvida. Se ainda não leram, leiam porque vale a pena. E acho que tudo o que nós possamos fazer para nos ajudarmos uns aos outros, para nos inspirarmos, para melhorarmos a vida é pouco. Então, quanto mais fizermos, melhor. Claro. Por isso quero-te agradecer o convite. O Natal foi espetacular, como tinha que ser. Claro. E o ano que se aproxima vai ser melhor ainda. Este ano, qualquer pessoa que diz assim, o ano foi mau, correu mal, ou não tem noção nenhuma da realidade. Essa é a minha perspectiva. E como é que nós podemos olhar para mudarmos essa realidade? Qual é que é a forma, quais é que são os óculos que temos que pôr? No outro dia perguntaram-me se o passado passou, não há nada a fazer. É mentira. Nós podemos mudar o passado. Uai, isto aqui é importante ouvirem, ouçam bem, limpem bem os ouvidos, porque é possível mudarmos o passado, não só possível como desejável e obrigatório para termos uma vida boa, né? Acontece tudo na vida, né? Tudo. O bom e o mau, a vida está cheia de coisas, né? Mas nós recordamos aquilo que nós queremos. E como queremos. O significado que as coisas têm para nós é aquilo que realmente intervém na nossa vida. Então, caiu uma árvore em cima do meu carro, para uma pessoa é uma tragédia que é capaz de andar 6 meses a lamentar-se, para outra pessoa foi um acontecimento e no dia seguinte já está passando outra coisa, já passou à frente. Então, os acontecimentos na realidade são muito relativos. Aquilo que faz do nosso tempo, que nos constrói com o tempo que nós fazemos, com as coisas que acontecem, é o que nós fazemos com isso. E isso vem dos significados que nós atribuímos às coisas. Também das crenças que temos das coisas, não é? Tudo. Até das nossas experiências. 100%. Então, quando nós vivemos uma determinada experiência e essa experiência tem para nós um determinado significado, então passamos a dar um determinado peso. É muito engraçado. Estamos a falar um bocado da teoria, mas na prática as coisas são como são. Queres dar um exemplo na prática? Há muitos exemplos. Uma pessoa foi despedida. Isto aconteceu mesmo. Rui, fui despedida, o que é que eu faço agora? E, curiosamente, neste fim de semana estive num evento, no fim de semana passado, estive num evento e foi lá para falar uma pessoa nesse evento que levou um caderno. Eu fui convidado a falar, mas a pessoa que falou antes de mim levou um caderno e é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, não contacto com ela há muitos anos, mas tivemos um contacto há uns anos atrás. E ela levou esse caderno e pegou no caderno, levantou no ar e disse assim, olha, tem aqui uma coisa escrita que foi o Rui Gabriel que disse para eu escrever há uns 5 anos atrás. E eu fiquei a olhar, o que é que pode estar ali? E ela disse que foi no momento em que ela foi despedida, perdeu o emprego e ligou-me um bocado aflita, o que é que eu faço agora? E eu disse-lhe que o facto de ter sido despedida foi a melhor coisa que lhe podia ter acontecido. Que ela agora podia não acreditar e eu disse, e lembro-me disso. Eu sei que tu não acreditas agora, porque estás a viver um momento difícil, mas daqui por um tempo tu vais olhar para trás e vais ver que isso foi a melhor coisa que podia ter acontecido. Para não te esqueceres, escreve. E ela escreveu, que é giro. E no fim de semana passado tinha o caderno consigo e antes de me apresentar, que fui falar a seguir a ela, ela disse,
acontece esse episódio de há 4 ou 5 anos atrás. E na realidade, fez-lhe sentido. Ver as coisas a esta distância foi na verdade a melhor coisa que lhe podia ter acontecido. Sem dúvida. Porque ela teve que encontrar soluções onde não havia, teve que mudar o rumo de uma quantidade de coisas, teve que descobrir competências que não sabia que tinha, apertada com falta de dinheiro e com falta de oportunidades, teve que ir à procura delas. Então começaram a aparecer oportunidades onde não havia nenhuma, aparecer recursos onde não havia nenhum, e ela realmente transformou-se numa pessoa diferente. Rui, sabes que eu acredito muito nisso. Na minha vida tive várias experiências de situações que não aconteceram como eu gostaria, como eu desejaria, que naquele momento foi quase que o meu fim do mundo, ou seja, todos nós já tivemos vários fins do mundo, não é? Sim. Mas tive vários momentos de fim do mundo em que não fazia ideia de como é que poderia ser o caminho depois daquele azar ou daquele contratempo, e que eu tenho plena consciência agora, olhando para trás, que posso unir os pontos e perceber que ainda bem que aconteceu assim. Tinha mesmo que acontecer assim. Isso é ressignificar o passado. Na verdade, estamos a mudar o passado, não os factos. Estamos a mudar a importância deles na nossa vida, o significado que eles tiveram na nossa vida. E como o significado é a única coisa que nós trazemos na nossa memória, os factos, realmente o que aconteceu, fica lá. O que nós mas mesmo connosco, os factos, se eu olhar para eles, ou tu olhares para eles, ou outra pessoa olhar para eles, vão ter sempre significados diferentes. Com certeza, por isso o significado é a única coisa que nós trazemos connosco. Exatamente. Quando saímos da experiência, o que levamos connosco é um significado, é uma memória. E uma memória é um significado. E nós podemos mudar esse significado. Ou seja, podemos mudar o passado. Literalmente. Okay. Pronto, não os acontecimentos em si, mas a nossa vivência deles, o significado que isso tem para nós. Sim. Então, e diz-me uma coisa, achas que é vantajoso para as pessoas agora, já não vou dizer olhar muito para trás, mas pelo menos para o ano de 2018, que está a acabar, olharem para ele e perceberem aqueles momentos que até já foram no início do ano, eventualmente, e que se calhar naquele momento doeu, ou não fez sentido, e se calhar agora ressignificá-los? Achas que faz sentido? Sim, faz sentido ressignificar o passado quando nós temos uma direção. Se não temos direção nenhuma, não serve para nada. E o que é isso, ter direção? Eu vou dizer. Se não temos uma direção, não sabemos exatamente para onde é que estamos a ir, não faz sentido nenhum ressignificar o passado, porque se tinha um significado, agora tem outro, mas em qualquer dos casos não nos leva a lado nenhum. Okay? Não nos é vantajoso, não nos traz benefício. Não, especialmente pode nos fazer sentir melhor, sei lá, tinha uma mágoa e essa mágoa passou porque eu agora entendo melhor porque é que aquela pessoa disse o que disse. Sim. Então ressignifiquei aquela atitude daquela pessoa e isso ajudou a este processo de cura, né, interior. Aquela mágoa ou uma inveja ou um sentimento negativo, isso é positivo e faz-nos bem, não é? Mas quando nós estamos a falar em termos de evolução da vida, de construção da vida que nós queremos criar, né, nós precisamos ter uma direção. E eu gosto de falar nisso porque é normal no final do ano falar-se em estabelecer objetivos e metas para o ano que vem, fazer avaliação, quantas das metas ou dos objetivos que conseguiste atingir do ano passado. Raramente uma pessoa passa de março, né, em relação aos objetivos, muito raramente. E então há aquelas coisas todas, deixar de fumar, deixar de beber, ou fazer exercício, ou perder peso, aquelas coisas normais que nós sabemos, que eu também fiz isso tudo, né? E chega aí a fevereiro ou março, a coisa vai morrendo, não chega ao verão, nem perto. E agora está na altura de voltar a fazer as mesmas promessas e as mesmas coisas e não acontecer nada outra vez, né? Isso acontece quando uma pessoa não tem uma direção. Quando uma pessoa tem uma direção, a pessoa sabe que vida é que quer criar para si próprio, não é de um ano para o outro, é a vida inteira. Né? Explica lá isso. Eu quero criar uma vida que eu possa viver de uma determinada maneira. Eu quero e aí ter... todos os pormenores. Sim, eu quero ter este tipo de saúde, eu quero me relacionar com a minha família de uma determinada maneira, eu quero viver neste tipo de casa, neste tipo de ambiente, eu quero conduzir este tipo de carro, eu quero fazer este tipo de viagens, eu quero ter este tipo de tempo para a minha transformação pessoal, para meditar, ou para fazer o yoga, ou para fazer exercício, eu quero me para dedicar a mim próprio. Eu no outro dia ouvi o podcast Inspiração para uma Vida Mágica, do Pedro Vieira e da Micaela Owen, e eles, para traçar objetivos, primeiro era como é que eu me queria sentir. Ou seja, primeiro, como é que eu me quero sentir, depois o que é que eu posso fazer para me sentir daquela maneira. Certo. Também é muito, muito verdade. É exatamente a mesma coisa, eu chamo isso uma visão. Não é? Pois, porque às vezes traçamos objetivos e depois vamos fazer aquilo e não nos sentimos bem. E vamos fazer aquilo só porque sim. Porque os objetivos são metas que podem nos levar a algum lado ou não. Pois. É.
Então, por isso eu gosto muito de falar em objetivos e em direção. São às vezes opostos. Quando nós trabalhamos por objetivos, eu gosto muito desta metáfora porque é mesmo assim. Uma pessoa trabalha por objetivos, está a escalar uma montanha. Okay. Vou escalar acima. E bum, e faz, e anda, e faz, e trabalha, e faz o que tiver que fazer, e põe estratégias e ação, e aí chega ao cimo da montanha, atingiu o objetivo. A direção é saber se a montanha que ele quer subir é mesmo aquela. Pois. Pode não ser aquela, pode ser a que está ao lado. E isso acontece constantemente. Uma pessoa atingiu o objetivo e chegou ao final daquele objetivo, percebe que não era ali que queria estar. E eu conheço muitas pessoas assim. Têm objetivos financeiros, querem levar a empresa que têm a uma determinada dimensão, querem ganhar não sei quanto dinheiro, querem ter não sei o quê, e depois conseguem aquilo tudo e vem o preço que tiveram que pagar e perderam a família, e a mulher deixou-os, e não têm vida familiar nem afetiva, não têm tempo para nada, perderam a saúde no caminho, e encontram-se numa posição a que atingiram os objetivos todos, conseguiram a carreira toda, mas não era aquela montanha que eles queriam ter escalado. Preferiam estar numa montanha ao lado, em que tivessem outras coisas. Okay? Isto é muito comum, é mais comum do que possa parecer, é mesmo muito comum. E isso significa que são pessoas que trabalham por objetivos, mas não têm uma direção. Então, e como é que quando nós temos uma direção, a direção é esta visão. Eu quero criar uma vida que seja assim, e começamos a descrevê-la. Eu gosto muito, muito deste exercício, faço com todos os meus clientes, sempre. E então, eu vou explicar como é que se faz. Descreves como é que é o teu futuro, como se estivesse lá. É um bom exercício, também é um bom exercício de relaxamento, é espetacular. Então, fechar os olhos, respirar fundo e depois começar a ver. Não é a ver-te a ti em terceira pessoa, é tu tens uns olhos novos, estás lá tu a ver, olha à tua volta, mas estás no futuro. Não é? E então vês a casa em que tu estás. E o mantra não é dizer eu vou comprar esta casa, eu vou viver nesta casa. Não, é ao contrário, é para trás, é agradecimento, em forma de agradecimento. Obrigado porque eu agora estou aqui, eu vivo desta maneira, eu tenho isto e tenho aquilo e tenho aquilo. E depois escreves tudo com todo o detalhe. O detalhe é muito importante, porque estás mesmo a viver. O tamanho, as divisórias, as divisões, a mobília, os cheiros. Rui, e aquelas pessoas que não conseguem visualizar? Conseguem, toda a gente consegue. Sim, se não for a primeira é a segunda, se não for a segunda é a 10ª. Tudo tem um treino, não é? Toda a gente consegue. Há pessoas que têm, é mais fácil para eles ouvir coisas, são mais auditivas, por isso é que é bom na visão incluir os órgãos todos dos sentidos. Por isso é que eu estava a dizer, descreves a tua casa, onde tu estás, ou o quintal, ou o jardim, ou o que for, o carro que está ali parado, a tua mulher ou o teu marido, os teus filhos, a vida que tu queres ter, não é? E todo o aspecto, como é que estão fisicamente, como é que é o aspecto físico, a saúde que tem, como é que se sente emocionalmente. Depois, todos os órgãos dos sentidos, né? Os cheiros, e os sabores, e o tato, e a emoção. Então, põe-te a descrever tudo isso, é um bom exercício. Então, descreves isto com todo o detalhe, no formato de gratidão. Obrigado por eu ter conseguido isto. E depois descreves isto com todo o detalhe, o máximo que tu possas, envolvendo os órgãos dos sentidos. Porque aí é um exercício de imersão no futuro, não é? Então, isso é uma visão. Estás a criar uma visão na tua cabeça. Estás a viver. É como se estivesse a viver o futuro. Sim, que não, um futuro que não existe ainda. Vamos viver o futuro. Tal e qual. Então, crias esta visão na tua cabeça. Primeiro passo. Depois, agora vem a parte gira, que é, depois de ter esta visão muito detalhada, e não tem problema nenhum pôr as coisas emocionais no meio, porque como tu te sentes e vês o processo que tu viveste, as lutas que tiveste de passar, estás no futuro a fazer de conta que agora olhas para trás para o passado e lembras-te das dificuldades todas e da vida que tiveste de passar e dos obstáculos e dos adversários e disso tudo, né? Então estás muito agradecida por ter conseguido realizar aquilo que tu realizaste, né? E depois de fazeres isto tudo, escreve com força, né? Tudo, escreve no papel ou num caderno em várias páginas, quantas forem precisas. Esta é a primeira parte do exercício, que é muito interessante. A segunda parte é mais interessante, há 3. A segunda parte também é muito interessante, que é vais escolher uma música inspiradora. Eu gosto das músicas da Audio Machine. Vai ao YouTube, pesquisa Audio Machine. Isto tem montes de músicas épicas, né? Espetaculares. Pegas de uma música dessas e pões a música e gravas no teu telefone a tua leitura do que tu acabaste de escrever. É para depois ouvires. Esta é a segunda parte do exercício. Fala à vontade, mas põe entusiasmo nisso, né? Enquanto estás a falar. É a tua própria voz e é a tua própria visão, né? Com aquela música a acompanhar, né?
Depois, a terceira parte do exercício é, todos os dias, a primeira coisa que tu fazes de manhã é ouvir e a última coisa que fazes à noite é ouvir a tua própria voz a descrever a tua própria visão. Isto tem um efeito muito interessante, que é a repetição programa o nosso subconsciente. Né? É a única forma que nós temos de programar, né? É a repetição. E coerência, não é? Sim, a repetição no sentido de o nosso cérebro cria caminhos neuronais, né? Mais profundos quanto mais uma coisa é repetida, daí vem os hábitos, né? Nós fazemos coisas sem pensar porque estamos habituados àquilo, o nosso cérebro está em modo automático. Sim. Porque criou caminhos neuronais que são profundos, né? Que foram escavados pela repetição. Então, quando nós começamos a ouvir a nossa própria visão, na nossa própria voz, que no princípio soa um bocadinho estranho, com um ambiente emocional muito forte, a emoção é, por um lado, um veículo para o nosso subconsciente, também é um reflexo do nosso subconsciente, né? Ele comunica connosco dessa maneira e nós também comunicamos com ele dessa maneira. E então, todos os dias, ouviste de manhã e ouviste à noite, põe uns headphones enquanto estás a lavar os dentes, qualquer coisa, mas que seja a primeira coisa que tu ouves de manhã e a última à noite. Não é possível chegar a março e não estar 3 ou 4 vezes mais entusiasmado com as mudanças do que estava em janeiro. Não é possível. A nossa mente tem uma forma de funcionar muito engraçada. Nós funcionamos muito mais por micro-decisões do que por grandes decisões. As grandes decisões são fáceis de tomar. Né? Mudar de casa é difícil, casar é difícil, né? São coisas difíceis. Mas colocamos muita energia nisso, tomamos uma decisão difícil, enchemos o peito de ar e vamos embora. Okay? Toda a gente consegue fazer isso. Todos conseguem ser heróis um dia. Está o edifício em chamas, está a criança lá dentro, qualquer pessoa chega lá e é herói. Né? Todos nós conseguimos fazer isso. Mas as pequenas decisões do dia-a-dia, que não está ninguém a ver, as micro-decisões, são essas que determinam o nosso futuro. Não são as grandes. História, não é? E as nossas micro-decisões são, em 99% das vezes, subconscientes. Nós não temos consciência. E por isso é que esta forma de programar o nosso subconsciente vai nos levar, a nossa própria mente, a ajudar-nos. Quando chega a hora de tomar pequeninas decisões, as tais decisões subconscientes, começa-se a alinhar com esta visão. Isto não falha. Muito bom. E começa a haver oportunidades onde elas não existiam. Isto é quase como teres a hora das mães, a tua hora das mães, que neste caso não és mãe, és pai, não interessa. A hora dos pais também serve. A nossa hora, aqui sem caracterização, a nossa hora 2 vezes por dia, que é a hora do nosso sonho, a hora da nossa concretização. Não há dúvida nenhuma. E isso estás a programar-te a nível subconsciente para realizares a vida que tu queres. Não fazendo isso, porque é que as coisas não funcionam? Porque a pessoa não muda nada. Os hábitos e as rotinas normalmente ficam lá todas e nós tentamos acrescentar ações de fora para conseguirmos resultados diferentes. Mas é tudo da pele para fora. Pois. Então, eu quero perder peso, o que é que eu tenho que fazer? Agora não posso comer isto, agora não posso comer aquilo, agora tenho que fazer aquilo, agora quero fazer aquilo. Não posso comer bolos, mas eu gosto tanto de bolos, mas eu não posso. Eu não posso comer pão, mas eu gosto tanto de pão. Então, se tu reparares, este exemplo claro, a pessoa está-se a programar para fracassar. Está a dizer, isto é muito difícil, eu não vou conseguir. Eu não posso fazer isto, mas eu gosto tanto disto, mas eu não posso fazer. Está a programar a sua mente para, daí a pouco, fracassar. Porque é que as dietas nunca funcionam? As dietas restritivas, que a pessoa está em esforço, a nossa mente subconsciente ganha sempre. Então nós temos de trabalhar aí, na nossa mente subconsciente. E nunca é pela negativa, é sempre pela positiva. É sempre mostrar-lhe a direção em que ela quer ir, não é de onde é que ela tem que fugir. Sim. É a direção para onde quer ir. Então, estamos a falar do exemplo do peso, porque é uma coisa também recente, nova para mim, né? Acho que tu sempre me conheceste assim. Sim. Né? Mas há um ano atrás tinha 24 quilos a mais, né? Então foi daquelas coisas que eu vivi com intensidade nos últimos 12 meses. E eu percebi bem, já tinha tentado fazer isso muitas vezes, nunca consegui, porque estava sempre em esforço. Até mudar a mente subconsciente, até programar. E foi exatamente assim, foi fazer isto. Okay? E deixei de fumar, deixei de beber álcool, e deixei de consumir açúcar e de hidratos de carbono, porque isso são coisas que não fazem parte da minha vida, não me fazem falta nenhuma. Nunca senti falta nenhuma disso e não me custa rigorosamente nada. A mesma coisa em relação a ganhar dinheiro e a ter sucesso é exatamente igual. É uma programação exatamente igual. Eu costumo dizer que o sucesso é um hábito, não é um facto. Não é? Eu agora consegui. Não é isso, é um hábito.
E programamos a nossa mente subconsciente da mesma maneira, através deste exercício de visualização da visão. Então deixamos aqui uma ferramenta muito útil para que os nossos ouvintes possam, primeiro, depois de desenharem a sua direção, poderem ressignificar o passado e mudar o passado. Perdoar-se a si próprio, perdoar outras pessoas. Isso é uma boa parte da ressignificação do passado. Vai-nos limpar para nós podermos começar a realizar essa visão. Tirar carga e peso que já não faz falta e que só nos está a atrapalhar o caminho, não é? Eu gosto muito daquela frase, que já não sei quem disse, mas marcou-me muito. Penso que foi a Madre Teresa, mas não tenho a certeza. Que ela disse, quando nós perdoamos outra pessoa, pensamos que a libertamos a ela e estamos a libertar-nos a nós. Sem dúvida, sem dúvida. E depois, o exercício em 3 passos de podermos programar o nosso subconsciente para mais facilmente termos pequenas decisões e pequenas coisas no nosso dia-a-dia que nos vão ajudar a caminhar para lá mais facilmente. Não há dúvida nenhuma. Eu não acredito em objetivos. Se criares uma direção desta maneira, chega no dia 7 de janeiro ou no dia 10 de janeiro, aparece-te uma circunstância qualquer. Tá, uma viagem, ou uma oportunidade, ou uma pessoa na tua vida, sei lá o que for. E a tua mente está a funcionar no registro daquela visão, quase de forma automática, tu decides uma coisa sim ou não, fazer ou não fazer, quase em automático, conforme ela te aproxima ou não da tua visão. Porque é esse registro mental que está lá por detrás. E quanto mais vezes tu fizeres isto, chega uma altura, chegas aí a junho ou julho, já não tens pensado 2 vezes. Qualquer coisinha que tu faças funciona, aproxima-te naquela direção. Porque a mente está programada para fazer isso. E quando chegar ao final do ano, pergunta-te assim, então, atingiste os teus objetivos e tu não sabes que não tens objetivos nenhuns. Mas, se tu fores fazer um balanço em relação a quanto é que tu estás mais perto da realização da tua visão, aí podes dizer, estou 10 km, 20, 50 km mais perto. Já estou a realizar muitas destas coisas que eu já estou a conseguir. E podes identificá-las todas. Agora, se for trabalhar por objetivos, pode ser complicado nesse sentido. A não ser que sejam pequenas metas que tu sabes que levam lá. Os objetivos, claro, podem haver pequenas metas que nos podem ajudar lá, mas em termos de objetivos, a maior parte dos nossos sonhos, os caminhos que nos levam lá são caminhos desconhecidos. Completamente. Por isso nós não podemos ter objetivos por caminhos desconhecidos. Completamente. Podemos saber qual é que é onde é que nós queremos chegar, qual é que é a nossa meta final, qual é que é o nosso sonho. É uma visão. Os caminhos para lá chegarmos, muitas vezes aqueles que nós vamos programar serão certamente mais complicados do que aqueles que a vida nos pode trazer se nós estivermos bem cientes e bem programados para lá chegar, não é? Sim. Nós vamos sempre, eu falo por mim, eu muitas vezes vejo sempre caminhos mais difíceis do que aqueles que na realidade depois a vida nos apresenta. O Mark Twain dizia, eu tive 100 preocupações e dessas 100 preocupações 99 nunca aconteceram. Exatamente. Por isso, se calhar, faz mais sentido. É muito assim. Preocupar-se significa isso, é ocupar-se antes de ser preciso. A avaliação dos objetivos, quando estamos por objetivos, a avaliação de um plano, isso é uma coisa um bocado ridícula, porque não podemos bem medir uma coisa até ela estar completa, né? E depois de estar completa, já, pronto, está feita. Como é que eu vou alterar uma coisa que já está feita, né? É muito mais interessante nós verificarmos se nos está a levar na direção que nós queremos ir. E às vezes temos que pagar um preço. Eu sei, se eu tiver uma direção e eu tiver bem foco na minha mente qual é a direção que eu quero ir, eu estou disposto a pagar o preço que for preciso. E é giro porque deixa de ser pagar preço e passa a ser desfrutar o preço. Daí eu estar a dizer o desfrutar o caminho. Por isso é que se diz que quem trabalha por gosto não cansa. É precisamente por isso. O que para uns é muito difícil, para outros não tem problema nenhum. Porque um está inspirado por uma visão e o outro não. É exatamente assim. Rui, eu acho que foram umas dicas fantásticas. Queria-te só perguntar, aqui para finalizarmos o nosso programa, se há mais alguma coisa que queiras partilhar com os nossos ouvintes, assim em modo de conclusão? Sim, quero. Paciência. É preciso dar o nosso melhor e depois ter paciência para esperar pelos resultados. Porque eles vêm sempre. Não vêm quando nós queremos. Nós queremos sempre para ontem. E eles vêm quando as circunstâncias estiverem criadas. Nós ajudamos a criar as circunstâncias, mas não estamos sozinhos no mundo. Outras pessoas também têm as suas visões, também têm os seus objetivos, também têm a sua ação. E este universo inteiro vai proporcionando tudo a toda a gente, mas tem que conjugar muita coisa que está fora do nosso alcance.
É um puzzle muito complicado. Ainda bem que não sei o que eu tenho que fazer, né? E então é preciso termos um bocado de paciência e dar tempo ao processo, para o processo se desenrolar e continuar a fazer o nosso melhor e a desfrutar da melhor maneira possível na direção que nós queremos ir. Mas tolerância pelo processo dos outros, porque os outros também estão a fazer o processo deles, e paciência connosco, porque o nosso dia chega, sem dúvida nenhuma. Rui, muito obrigada. E, com certeza vais-me continuar a inspirar agora no próximo ano, porque eu ainda tenho aqui uns trabalhos que estou a fazer com o Rui e coisas que estou a ler. Vamos partilhar os teus contactos outra vez. Vou partilhar outra vez no nosso Facebook da Hora das Mães. Mais uma vez, obrigada por tudo, pela inspiração. Foi um prazer. Por tudo. Obrigado. Muito... queria dizer uma coisa. Agora que estamos no dia a seguir ao Natal, eu sei que vocês têm uma tradição familiar fantástica. Partilha, por favor. Aquela de apontarem como é que vão ver, porque eu acho que é lindo e faz a diferença. Temos algumas tradições familiares no Natal. Penso que estás a falar da tradição de nós descrevermos como é que vai ser daí a um ano. Exatamente. Okay. É a descrição da visão, foi o que eu acabei agora de dizer, mas de uma forma muito sucinta. Muito sucinta. Mas é realmente isso, alguma coisa que faça sentido para cada um membro da família, e cada um faz esse trabalho. Então escreve daqui a um ano e vai descrever como se estivesse daqui a um ano. Lá. Ok. A última vez não, mas uma das vezes assim mais impactantes que nós fizemos isso foi quando mudei para esta casa onde eu vivo agora, que para mim era um sonho completamente impossível de realizar. E um ano antes vivia numa casa muito pobre. Eu vivia com muita dificuldade, um ano antes. E eu mudei-me por cima na altura do Natal. E pusemos a árvore, essas coisas todas, e depois a Melissa, a minha esposa, foi lá à caixinha dela e tinha lá o papelinho e dizia: no próximo ano vamos passar o Natal na casa nova. E estavam na casa nova. Por isso foi assim muito forte, não é? Foi. Ainda emociona pensar nisso. Sim, foi muito forte. E foi muito bom. E está concretizado. A questão é essa mesmo. Vamos todos perder este tempo que é ganhar, por isso isto aqui é um perder entre aspas, com umas aspas muito grandes. Vamos todos ganhar tempo para nós, definindo muito bem a nossa direção, definindo muito bem como é que nos queremos sentir, onde é que queremos estar, como é que queremos estar. Porque sem dúvida, se não soubermos isso, podemos andar por vários caminhos e o caminho que nós queremos ir e onde nós queremos chegar... Uma pessoa que não tem uma direção não vai a lado nenhum, ponto final. Pois. Tão claro quanto isso. E nós queremos criar vidas diferentes e queremos ter uma vida diferente, é desenhar essa vida que nós queremos. Hoje dei aqui umas dicas porreiras e eu realmente faço isso que eu acabei de dizer há muito tempo, e eu sei que isso é responsável por eu ter conseguido construir aquilo que eu construí e continuar, porque não acabou nada. Exatamente. Por isso esta Hora das Mães desta semana é a sua hora da agenda. Por isso, antes do fim do ano, pare, coloque-se na agenda, perca um bocadinho de tempo consigo, a sentir-se, a perceber o que quer, para onde quer ir, a sua direção, e faça este exercício que o Rui partilhou em 3 partes, de se visualizar, de sentir com todos os órgãos dos sentidos, descrever tudo, depois falar com emoção, com entusiasmo sobre essa experiência e ouvir-se depois diariamente, de forma a continuar-se a inspirar por essa visão e a desfrutar o caminho. Não, é assim. Não há muito para dizer. Eu não tenho um truque, nenhum segredo, a não ser isso, que eu faço isso e treino e ensino as pessoas a fazer isso, mais nada. Obrigada mais uma vez. De nada, foi um grande prazer. Um ótimo 2019. Ainda temos aqui estes diazinhos para desfrutar. Ainda há muito tempo para trabalhar. Ainda temos muito tempo para desfrutar e para trabalhar. Mas já vamos dar os votos de um ótimo 2019, porque o próximo programa já vai ser no próximo ano. Por isso entrem com os 2 pés, para não cair, bem equilibradinhos. E espero que com uma missão e uma direção bem definida. Não é? Ok, acho que sim. Isto também serve para mim. Hora das Mães. Uns minutos para desligar o piloto automático e pensar fora da caixa. Pare, respire e sinta. Hora das Mães com Susana Matias.